meu primeiro convidado desta segunda parte do Fora do Jogo chama-se José Manuel Soares e é o presidente do Valadares Gaia Futebol Clube desde a sua fundação, a 17 de junho de 2011. Boa noite, José Manuel Soares, obrigada por estar no Fora do Jogo. Boa noite. Há 2 semanas a equipa de futebol feminino do Valadares Gaia garantiu a presença na final da Taça de Portugal de futebol feminino, que será jogada no dia 19 de maio frente ao Boa Vista. Estava à espera deste feito, nesta época inaugural do futebol feminino no clube. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formalizado e é com muito gosto que aqui estamos e de realçar, digamos, o vosso convite em prol do desporto regional que tem menos visibilidade que todos os outros. Por isso, em nome do Valadares Gaia Futebol Clube, o meu muito obrigado. Em relação ao futebol feminino, de facto, é um feito histórico. O clube fez uma aposta no futebol feminino há sensivelmente um ano. Era impossível prevermos digamos, um desfecho melhor do que este que estamos a viver no momento, de estarmos a lutar para subir à primeira divisão nacional e de termos conseguido chegar ao final da Taça de Portugal apenas jogando um jogo em casa, porque todos os jogos foram feitos fora e há que realçar esse feito também. Por isso é um sonho que estamos a viver. O que é que espera desta final no Jamor? Como diz o grande treinador português do Real Madrid, as finais foram feitas para ganhar, naturalmente. Eu acho que todo o grupo partilha desta opinião. Muito respeito pelo Boa Vista, como é óbvio. O Boa Vista tem um passado muito grande, muito respeitador, muito bom a nível do futebol feminino. Eu acho que as atletas do Valadares vão respeitar o Boa Vista, mas queremos ganhar, tal e qual como eles. O clube está internamente a organizar alguma espécie de rumagem até ao estádio do Jamor? Estamos a tentar levar o maior número de associados e simpatizantes, amigos do clube. A atual conjuntura económica e social que o país vive não é melhor. Naturalmente, as pessoas têm feito um esforço muito grande. Nós, no jogo das meias finais, fizemos acompanhar com 3 autocarros às Caldas da Rainha, para um clube da dimensão do Valadares. Foi giro ver aquela envolvência em torno do futebol feminino. O ano passado tivemos em torno do futebol masculino, por isso o clube está com uma dinâmica gira. Ainda bem que fala no futebol masculino, porque a época corre também de feição. Ocupam nesta altura o 3º lugar e devido ao ajustamento por causa da divisão de elite, há uma grande probabilidade de o Valadares subir à divisão de honra. Era este o objetivo do clube também para o futebol masculino? Não, nós não tínhamos opção nenhuma com a subida, ou seja, o Valadares é um clube novo que iniciou, foi fundado, como disse, muito bem, em 2011. Nós saímos da 2ª Divisão Distrital, onde andamos em primeiro lugar desde o ano passado, desde a primeira jornada até ao fim. Subimos à 1ª Divisão Distrital e o objetivo é haver aqui uma sustentabilidade e o clube ser autossustentável, não ser subsídio dependente nem de câmaras, nem de juntas, nem de ninguém, com criatividade, com imaginação, criar receitas próprias para a sua autossustentabilidade. Perdão. Logo, encaramos o campeonato com muita tranquilidade, as coisas foram aparecendo, o clube está em 3º lugar há muitos jogos a esta parte, continuamos a depender de nós para preservar o 3º lugar, faltam 2 jornadas para o fim e estou plenamente convencido que vamos conseguir ficar em 3º lugar. Se der lugar à subida da divisão, encantados e estaremos preparados para ela. Que estão preparados nesta altura para essa divisão, tendo em conta que, por exemplo, em termos de infraestruturas, há com certeza Sim, estão reunidas as condições. Não só do ponto de vista económico ou financeiro, como também a nível de infraestruturas, estamos preparados para ter o clube uma ou 2 divisões acima, sem qualquer dúvida. Agora, não depende só de nós, não jogamos só nós. Há clubes que apostam, que têm apostado há alguns anos consecutivos esta parte para subir divisão e por isso fizeram apostas bem mais sérias do que o Valadares. O facto de terem apostado de início numa subida de divisão faz com que
esta quase conquista tenha um sabor ainda mais especial? Claro, nós lutamos pela melhor classificação possível. Nós costumamos utilizar uma expressão a nível interno que é, nós íamos correndo por fora. Fomos discretamente, correndo por fora e a verdade é que a 2 jornadas do fim estamos em 3º lugar para um clube que acabou de subir divisão o ano passado e que com a alteração dos quadros competitivos que vai haver, que poderá, estamos no campo das suposições, que poderá subir ou não de divisão, um 3º ou um 4º lugar, não sei, mas que estamos preparados para isso, se vier a acontecer, estamos. Qual é o balanço que o José Manuel Soares faz destes 2 anos de atividade do Valadares Gaia Futebol Clube? Eu acho que o clube, tenho a certeza, o clube está com uma dinâmica muito gira. Nós iniciamos o ano passado, fizemos um protocolo com a Dragon Force, com o Futebol Clube Porto, que nos permite ter uma escola de formação com muita qualidade e permitiu-nos também reestruturarmos. O ano passado, como eu disse aos meus diretores, foi o ano 0 do clube. Foi o ano de criarmos as fundações para ter um clube autossustentável, um clube sólido e estamos preparados para iniciar mais um mandato de 2 anos para dar continuidade a todo o trabalho. Eu tenho uma equipa, uma direção fantástica de diretores muito voluntariosos, completamente fidelizados e leais ao clube. Sem eles não era possível o clube ter tido o sucesso que tem, porque não chega só a ter uma equipa competitiva, como é óbvio, não é? Temos que ter toda uma retaguarda. Há todo um trabalho de retaguarda que permite que os atletas tenham a estabilidade que têm e a tranquilidade que têm para poder jogar futebol ao domingo. Por isso, eu nisso fui abençoado com a equipa de diretores que tenho. Ainda bem que referiu esse protocolo com a Dragon Force. Há também um outro com a montra de talentos para o futebol feminino. Que frutos escolhem destes protocolos? Repara, os protocolos são úteis se partindo do princípio que vem acrescentar mais valor. O protocolo com a montra de talentos não existe. Nós fizemos uma parceria com a montra de talentos que, devido a várias vicissitudes, as coisas acabaram por não correr da forma que era esperada. Anunciamos em termos um comunicado em conjunto a anunciar essa parceria, depois fizemos também uma comunicação em conjunto a anunciar o fim da parceria. Isto é como tudo na vida, não é? Num casal, nas empresas, quando as coisas não funcionam ou não partilhamos as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos gostos, e o melhor é cada um seguir o seu caminho. A Montra Talentos seguiu o caminho deles, o Valadares continuará a seguir o seu caminho numa perspectiva e numa estratégia de futebol para todos. Acha que será fácil manter as atletas, muitas de renome nacional, sem esta parceria com a Montra de Talentos? Para, as atletas ficaram todas, não é? As atletas ficaram todas. O futebol feminino tem muitas diferenças em relação ao masculino. Eu acho que há um grande preconceito em relação ao futebol feminino. Os homens são muito preconceituosos em relação ao futebol feminino. Eu vejo o futebol feminino numa perspectiva de crescimento. O futebol feminino era uma lacuna que existia no Concelho de Vila Nova de Gaia, com todo o respeito que eu tenho pelas incansáveis, mas não tem sócios, não tem onde jogar, em casas emprestadas, e nós sabíamos que o futebol masculino, a nível de crescimento, bateu no teto. A verdade é esta, por muito que isto custa aceitar as pessoas, e nós sabíamos que com o futebol feminino podíamos e devemos crescer e dar oportunidade às mulheres de elas jogarem futebol tais e quais como os homens têm. A estratégia foi essa, crescer com o futebol feminino. Presidente, foi fácil transferir tudo, entre aspas, o que era do Clube de Futebol de Valadares para o Valadares Gaia Futebol Clube? Não, foi um trabalho moroso, mas como há uma expressão chinesa que diz que uma longa caminhada inicia-se com o primeiro passo, não é? Por isso o primeiro passo foi dado, de filiação dos sócios, etc. Não havia outra possibilidade, tínhamos mesmo que avançar como clube novo, devido a problemas do passado complicados. No jogo contra o Leixões de futebol feminino para a Taça de Portugal, apresentaram no intervalo, penso eu, um novo reforço do clube, que era um novo autocarro. Prevêem-se novos investimentos a este nível? O autocarro era um objetivo que o clube tinha e uma necessidade.
o autocarro veio servir todo o clube, tanto o futebol masculino como o futebol feminino. O nosso autocarro tinha mais de 20 anos, tínhamos alguns problemas de legislação que se prendia com cintos de segurança, etc., com os miúdos, e nós, a segurança sempre foi uma coisa que nos preocupou imenso no futebol. Nós continuamos a fazer investimentos, essencialmente a nível de infraestruturas no complexo, no que diz respeito águas, torneiras de banhos, etc., tudo com vista a minimizar os custos fixos que o clube tem, no sentido sempre de o tornar autossustentável. Isto é um equilíbrio, nós temos que ter um equilíbrio financeiro muito grande, naturalmente, entre o que entra a nível de receitas e o que sai a nível de despesas. Presidente, quer deixar algum apelo à massa associativa para se aliarem às duas equipas de futebol masculino e de futebol feminino nesta reta final das épocas? Ora bem, as pessoas não são omnipresentes, como é óbvio, não podem estar em todos os lados, mas o futebol feminino tem ganho o seu próprio espaço no clube por mérito próprio e tem sido aceito, muito bem aceito por toda a gente. O futebol masculino está numa fase importante também, os sócios saberão se dividir e apoiarem os dois escalões do clube numa altura crucial de decisões, como é óbvio. Esperemos que tudo acabe pelo melhor. Votos de sucesso para o desporto no Valadares. Muito obrigado. Agora vamos ver os resultados e as classificações depois do fim de semana desportivo das equipas da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 32ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Baião 0, Oliveira de Ouro 0, Nogueirense 2, Alpendurada 2, Cerzedo 3, Lixa 5, Hermesinde 0, Valonguense 2, Canidelo 3, Rio Tinto 0, Peruzinho 2, São Martinho 3, Barrosas 0, Sobrado 0, Perafita 2, Candal 2 e São Pedro da Cova 0, Dragões Sandinenses 0. Lidera a tabela o Lixa com 63 pontos, seguido do Perafita com 60. Nos 4 últimos lugares, Baião com 37 pontos, seguido do Alpendurada com 36, Hermesinde com 25 e no último lugar o Peruzinho com 18 pontos. A Série 1 da Primeira Divisão Distrital disputou este fim de semana a 32ª jornada. Pedroso 0, Crestuma 0, Bogadense 3, Levarense 2, Custóias 4, Progresso 0, São Félix 2, Golpilhares 0, Avintes 1, Lavrense 3, Balazar 0, Valadares 0, Sporting da Cruz 0, Lessa do Balio 1, Senhora da Hora 3, Vila Chá 0 e Foz 3, Vila Futebol Clube 1. Lidera a classificação o Golpilhares com 80 pontos, seguido do São Félix da Marinha com 70. Nos 2 últimos lugares, Lessa do Balio com 31 pontos e na última posição, Sporting da Cruz com apenas 8. A Série 2 da Primeira Divisão Distrital disputou este fim de semana a 32ª jornada. Maia Lidador 2, Gens 0, Castelo da Maia 2, Ataense 1, Citânia de Sanfins 2, Pedrouços 2, Folgosa 0, Vilarinho 4, Gondim 5, Vila Caís 1, Atlético de Rio Tinto 1, Aliança de Gandra 1, Marco 09 1, Nuno Álvares 1 e Águias de Iris 1, Alfenense 1. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 56 pontos, seguido do Gondim com 54. Mais atrás, Aliança de Gandra e Meia Lidador com 53. Na última posição, o Mocidade de Sangemil com apenas 23 pontos conquistados. Na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 32ª jornada. Canelas 2010 1, Melres 2, Sporting de Campo 4, Marchal Gomes da Costa 1, Os Lusitanos 3, Sporting de São Vítor 0, Ramaldense 2, Torrão 1, Águas Santas 3, Atlético de Vilar 0, São Romão 3, Estrelas de Fanzas 0, Medense 1, Aldeia Nova 0 e Arcozelo 5, Clube Desportivo de Portugal 0. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 76 pontos, seguido do Sporting de Campo com 61. Nos 2 últimos lugares, o São Romão com 30 pontos e na última posição, Estrelas de Fanzas com 9. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se também a 32ª jornada. Carvalhosa 5, Passos Gaiolo 0, Frazão 1, Sobreirense 0, Ferreira 2, Pena Maior 4, Raimonda 1, Zezerense 1, Vila Boa de Quires 1, Salvadorense 0, Rio de Moinhos 1, Caí de Rei 0, Soalhães 3, Airães 1 e Liberação 4, Marco 09B 1. Lidera a classificação o Pena Maior com 76 pontos, seguido do Liberação com 66. Nos 2 últimos lugares, Passos de Gaiolo com 19 pontos e no último lugar o Sobreirense com apenas 13.
Passamos aos destaques do futebol distrital e começamos pela Divisão de Honra. Boa noite, Johnny. Boa noite, Tânia. Não é nada pela Divisão de Honra, é pela segunda Divisão, assim é que é. Pela segunda Divisão Série 1 e com o infelizmente trágico acontecimento da morte do Marlon, que era atleta do Arcozelo e treinador do Canelas 2010. Marlon, que foi homenageado ontem no jogo do Arcozelo contra o Desportivo de Portugal, não foi, Jânio? Exatamente. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Foi uma situação, portanto, muito ingrata e página negra que se escreve no clube, no Arcozelo, ou melhor, nos dois clubes, tanto no Arcozelo como no Canelas 2010, porque o Marlon era atleta do Arcozelo dos séniores, mas treinava os iniciados B do Canelas. Portanto, tinha esta função em dois clubes diferentes e numa situação onde ninguém estava à espera, portanto, acontecida na bilheteira da queima das fitas, acabou por ser baleado e acabou por falecer na madrugada de sábado. O Arcozelo, antes do jogo de domingo, portanto de ontem, com o Desportivo de Portugal, prestou uma sentida homenagem ao atleta, contou com a presença também de muita gente, muitos amigos, colegas de faculdade, os pais e o irmão, que é árbitro de futebol, Cristian Correia. Ofereceram, portanto o clube, o Arcozelo, ofereceu a camisola número 25, que era a camisola que o jogador vestia aos pais, e deliberou também... nunca mais será vestida por nenhum atleta. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Deliberou em reunião de direção já que a camisola manter-se-á sem ser usada por mais nenhum atleta, portanto para manter a memória do jogador, do Marlon. Portanto, o corpo do atleta está hoje em câmara ardente no pavilhão municipal de Arcozelo e soube também há pouco que o funeral vai se realizar amanhã por volta das 10h30, com uma missa na igreja paroquial de Arcozelo e posteriormente será cremado em Santa Maria da Feira, que é a terra natal dos pais. Portanto, foi uma situação muito ingrata. Tudo isto antecedeu o jogo, que, como é lógico, fica para segundo grau, sempre nestas situações. No entanto, o Arcozelo acabou por vencer pela vontade dos atletas em dedicar a vitória ao colega, e o curioso é que a cada golo festejado, toda a equipa festejava junto e toda a equipa dedicava o golo ao malogrado jogador. E olhavam para o céu, não é? E olhavam para o céu, exatamente. É mais digamos que é um 12º elemento agora, não é? Acaba por ser um 12º elemento, aliás, nas fotos em que passou, com certeza passou uma tarja, exatamente, estamos a ver agora, ficará ali até ao fim da época e quem sabe também na próxima, a relembrar o Marlon como o número 12, ou seja, o 12º jogador, e que estará sempre a olhar pela equipa lá de cima. Mas porque a vida continua, vamos comentar o resto desta segunda divisão, que ficou também pautada este fim de semana pela segunda derrota do Canelas esta época. Sim, é uma derrota que acaba por ser surpreendente, porque o Canelas é uma equipa muito forte e não está habituada a perder, até aqui só tinha perdido por uma vez. E acaba por ser também mais surpreendente porque foi em casa. Não acaba por, no fundo, parece um contrassenso, mas acaba por não ser assim tão surpreendente nem tão notícia, porque o adversário era o Melres, que é um dos mais candidatos à subida também da divisão, mais sério candidato nesta última fase do campeonato, tem estado a fazer bons jogos, bons resultados, ocupa a 4ª posição da tabela classificativa, está neste momento a 1 ponto dos Lusitanos Santa Cruz, está a 1 ponto de os ultrapassar na 3ª posição. É certo que tem mais um jogo, mas também ainda falta à Associação de Futebol do Porto decidir o caso que está pendente entre os Lusitanos e o Sporting de Campo e saber se vai atribuir a vitória ao Sporting de Campo ou não, para que as contas possam ser feitas com mais certeza. Independentemente disso, o Sporting de Campo, com a vitória neste fim de semana, também garantiu a subida da divisão. Exatamente, quem também garantiu a subida da divisão, mas na Série 2 foi o Livração, que acompanha o Pena Maior até à 1ª divisão. Exatamente, o Livração nesta última fase do campeonato teve muita sorte, porque na jornada dupla esteve a pontos de ser ultrapassado pelo Caí de Rei, que entretanto nas últimas 3 jornadas não somou nenhuma vitória e acabou por deitar por terra todo o esforço que tinha tido até então. Neste momento é matematicamente impossível, porque faltam 2 jornadas para o fim do campeonato, a equipa ultrapassar o Liberação na 2ª posição. Resta manter ali numa luta muito igual com o Sobrosa a 3ª posição, que pode dar então também acesso à subida. Portanto, agora a luta é noutra perspectiva para o Caí de Rei, que matematicamente este fim de semana deixou de ter a possibilidade de chegar ao 2º lugar. Passando à 1ª divisão Série 1, no 2º lugar e também com direito
a subida à divisão de honra está o São Félix da Marinha. Exatamente, as coisas começam a ficar já mais definidas agora que estamos a 2 jornadas do fim de todos os campeonatos. Portanto, o São Félix teve um jogo muito importante este fim de semana também, com o Golpilhares. Era um jogo bastante importante pelo grau de risco que uma derrota do São Félix poderia acarretar à equipa. No entanto, e apesar de mesmo que a equipa não tivesse vencido, o Valadares também não venceu, portanto também facilitaria a tarefa do São Félix em caso de não vencer o Golpilhares. Não foi preciso, a equipa entrou forte e conseguiu uma boa vitória por 2-0. Foi uma das poucas equipas que conseguiu, se não mesmo a única, que conseguiu vencer nas 2 voltas, ou melhor, nos 2 jogos efetuados o Golpilhares. Portanto, o São Félix acabou por ser sempre mais forte que o líder e já campeão de série, e garantiu com todo o mérito uma época para recordar e para ficar na história do clube, porque como já tínhamos dito aqui, o São Félix era a única equipa que nunca tinha subido e nunca tinha descido, e conseguiu aqui a proeza esta temporada. Manuel António, ao fim de 8 ou 9 épocas à frente do clube, consegue então pôr a equipa na divisão de honra. Manuel António, que já foi nosso convidado aqui no Fora do Jogo. Exatamente. Jónio, como tinhas dito, o Valadares empatou, e embora haja a possibilidade de subir via administrativa, vê a subida, portanto deu um passo atrás, não é? Com este empate sobre o Valadares. Sim, deu um passo atrás na luta pelos 2 primeiros lugares. No entanto, como ainda não é, talvez no próximo programa já tenha mais informação sobre isso, porque tanto as subidas como as descidas, não, mas as subidas estão sempre dependentes das descidas das equipas que vêm dos campeonatos nacionais, para se saber qual será ao certo então a formação da divisão de élite para o nacional, quantos é que terão que ser repescados da divisão de honra para formar os 16 clubes e, por conseguinte, quantos é que terão que ser repescados da primeira distrital para também formar os 16 clubes da divisão de honra, que será disputada apenas com 16 clubes na próxima temporada. Portanto, convém, no entanto, ao Valadares manter esta posição, porque é possível que até ao 5º classificado seja possível subir de divisão, mas isto ainda está tudo no plano teórico. Portanto, mais certezas só mesmo a partir da próxima semana, quando as coisas também na 3ª Divisão Nacional começarem a ficar mais definidas. Em definição, está também na Série 2, continua tudo em aberto, nada Sim, decidido, não é? Aqui vai ser até ao fim. Até ao fim. A partir do momento em que a equipa que desistiu, o Leões Ceroa, desistiu do campeonato, portanto, as coisas misturaram-se e a indefinição instalou-se a partir dessa jornada até hoje. Não há nada decidido ainda. Apesar de faltarem 2 jornadas, o Mocidade de São Gemil é a equipa que está mais próxima de descer de divisão, tem 4 pontos a menos que o Vila Caís. No entanto, para subir de divisão temos ainda um lote de 5 equipas que podem ocupar os 2 primeiros lugares, que esses sim com certeza dão acesso à subida de divisão, e são eles o Citânia Sanfins, o Gondim, o Aliança, a Gandra, o Maia Lidador e o Castelo da Maia. Tudo aqui numa confusão ainda bastante grande. Portanto, 2 jornadas faltam para decidir quem são os 2 primeiros classificados. O Gondim vai folgar na próxima jornada e estará à espera dos resultados dos adversários para ver o que é que consegue fazer na última jornada, onde aí sim terá que ficar tudo decidido relativamente aos 2 primeiros. Não arrisco uma aposta, porque pode sair furada, mas no entanto vai ser, ou serão 2 jornadas até ao fim do campeonato bastante emotivas. Não é? Passando agora por fim à divisão de honra, Jónio, o Cerzedo marcou 3 golos ao Lixa, mas mesmo assim perdeu. Mesmo assim perdeu, exatamente, e marcou 3 golos. É preciso valorizar esta derrota, porque o Cerzedo esteve a perder por 3-0. Quem marca 3 golos ao líder não merece perder. Sim, não merece perder, e isso de facto poderia mesmo ter acontecido, porque o Lixa esteve a vencer por 3-0. No entanto, o Cerzedo conseguiu recuperar e chegou à igualdade. Só que a 15 minutos do fim a força do Lixa mostrou-se, veio ao de cima e conseguiu no último quarto de hora marcar 2 golos que garantiram a vitória e que garantiram praticamente a subida de divisão, apesar de ainda faltarem 2 jornadas. Com um objetivo tão próximo e tendo em conta que na próxima ronda recebe o Hermesinde, uma equipa que também já confirmou a descida da divisão, o Lixa é o principal candidato à vitória, e também tendo em conta que tem vantagem
vantagem no confronto direto com o Perafita, na próxima jornada pode fazer a festa em casa. Johnny, o Oliveira de Douro voltou a empatar, terceiro empate consecutivo, e o Canidelo conquistou a primeira vitória da era Ricardo Jorge. Sim, uma vitória muito importante, esta do Canidelo sobre o Rio Tinto, primeiro porque era sobre o Rio Tinto, uma equipa que estava no lote dos 5 primeiros classificados, e depois porque o Baião também não venceu, neste caso empatou com o Oliveira de Douro e aumentou para 3 pontos a diferença que separa as duas equipas. Neste particular aqui o Canidelo ganhou aqui uma folga relativamente para as últimas 2 jornadas, uma vantagem que pode gerir. O Oliveira de Douro chegou à terceira posição, uma posição que já ocupa terceiro, quarto, quinto de algumas jornadas a esta parte, certamente estará na divisão da elite na próxima época, apesar da diferença pontual entre o terceiro classificado e o 14º ser apenas só de 7 pontos, e tendo em conta que também ainda não sabe muito bem quantos é que sobem, portanto ainda não está nada definido, mas é certo que consiga estar. É uma posição meritória e fica aquela sensação de que num ou noutro jogo poderia ter conseguido mais pontos e estar neste momento se calhar com mais folga e talvez noutra posição. Johnny, fica também a sensação de que o tempo é curto. Voltamos para a semana. Sim. Uma boa semana para ti. Obrigado, igualmente. Procure-nos na página que temos no Facebook, Fora do Jogo-RTV, e mande-nos as suas sugestões e opiniões para o e-mail foradojogo@rtv.com.pt. Até à próxima segunda-feira, não se esqueça, fique na companhia da RTV. Até lá, não fique de fora do Fora do Jogo.